Dona Luísa morou na comunidade Bom Acerto por 45 anos. Criou os filhos com o trabalho de roça que exercia na localidade. As lágrimas é pela tristeza de ter visto tudo que construiu ao longo de mais de 40 anos destruído na reintegração de posse que aconteceu em 11 de agosto de 2020. E eu me sinto mal para todo lugar que eu vou, com aquela humilhação que eu passei naquele lugar, ter criado os meus filhos tudinho naquele lugar. Com mais de 40 anos, ter criado meus filhos tudinho naquele lugar. E ter me sentido uma humilhação daquela, as minhas coisas tudo derribadas, a minha casa tudo destruída. Infelizmente, a história de Dona Luísa não foi a única. O meu valor, com o tanto de tempo que eu morava naquele lugar, o meu valor ser alcançado, o meu direito, que eu podia ter, aquele direito de eu estar lá até o resto da minha vida, sossegada, onde quase que eu me criei lá. Cheguei com 16 anos de idade, criei meus filhos, tudo naquele lugar. Aí eu não pensava tamanha coisa que pudesse acontecer, mas o fato foi que aconteceu. Os moradores do povoado Bom Acerto alegam que desconheciam o processo e que nunca foram notificados. Após a primeira ação de reintegração de posse, as famílias ficaram 9 meses morando de forma temporária em tendas fornecidas pela Prefeitura Municipal de Balsas, até retornarem para a comunidade em maio de 2021, quando a liminar de reintegração de posse foi derrubada na Justiça. Porém, com a nova liminar, os moradores podem novamente ter que deixar a comunidade. Os trabalhadores rurais de Bom Acerto, eles foram intimados da decisão tomada no bojo de um agravo de instrumento em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E cabe dessa decisão, que é uma decisão liminar, um recurso, né, um agravo interno, né? Então, esse recurso já está sendo elaborado e, em breve, ele será também apresentado e interposto junto ao Tribunal de Justiça com as razões a fim de suspender esta decisão. A comunidade Bom Acerto fica localizada a 50 quilômetros da sede municipal de Balsas e é formada por 8 famílias. O povoado foi construído há quase 50 anos. Além das residências, havia um cultivo como mandioca, milho e arroz e inúmeras espécies frutíferas, além da criação de galinha e animais domésticos. Para o advogado responsável pela ação, houve excesso ao cumprir a decisão. Foi uma das operações mais violentas que se tem notícia na história recente do Estado do Maranhão, pela truculência, pela brutalidade e também pelo fato de ter sido no período da pandemia da Covid-19. Além disso, os órgãos responsáveis pelo cumprimento destas decisões, eles sequer foram notificados, né? Tanto é que não foi a Polícia Militar que participou da operação. Foram policiais civis e um delegado, conforme constam as informações nos autos do processo, que inclusive resultou no processo investigatório que está em curso. Essa situação ocorrida em agosto de 2020, inclusive, foi denunciada internacionalmente, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto às Nações Unidas e também junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, dada a gravidade e extensão dos danos sofridos pelas famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Meu pai foi vítima dessa situação. Quando recebeu essa ordem de despejo, não teve um profissional de assistência social para dar uma assistência para esse povo, nem psicólogo, nem alimentação foi fornecida, nem água, nem nada. Foi assim de uma forma muito bruta que devastaram as plantações, os animais e o psicológico das pessoas. E hoje a gente vê assim, o processo foi remetido para a Vara do Direito Agrário em São Luís e hoje a gente vê uma decisão do Tribunal de Justiça que mais uma vez vem ferir o direito desse pessoal. Visto que as casas, hortas e bens pessoais foram destruídos na ação, hoje, além da ação de reconhecimento de posse por parte dos moradores, tramita um processo de indenização. A contestação apresentada pelos trabalhadores reivindica a indenização por danos materiais, por conta dessas perdas, e também pelos danos morais que eles sofreram, né? Eles foram humilhados, eles foram tratados de forma desumana, de forma indigna, e por isso também reivindicam a justa indenização por danos morais, não só os danos materiais
relacionada às perdas de suas casas, de suas roças, mas também pelo abalo psíquico, pela indignidade do tratamento ao qual eles foram submetidos. Quando eles acabaram de encher o carro, o baú, com os trens dentro que eles puderam botar, eles falaram assim, uma pessoa lá dos que estavam fazendo disse, você vai aqui dentro, você vai ali dentro? Aí eu digo, vou não. E o velhinho, o amigo, o vizinho meu ainda estava lá nessa hora. Eu digo, vou não. Eu digo, vou não. Eu não vou entrar aí. E também a conversa foi essa, e eles pegaram e saíram nessas alturas. E eu fiquei sem saber, gente. Minha gente, por essa luz que está iluminando, é uma coisa... Eu conto assim, isso aqui, mas é o sumo da verdade, esse que eu estou contando, mas eu não sei como foi, não. Eu vi fazer uma poeira quando eles estavam rodando as minhas coisas lá, tudo. A poeira que cobria assim, que era no verão, no mês de agosto, e eu vendo aquela poeirona rodando e tudo. A comunidade é formada, na grande maioria, por idosos. E após a ação, alguns desenvolveram ou agravaram problemas de saúde, sobretudo problemas psicológicos. Eu me sinto humilhada demais e hoje eu vivo triste, eu sou triste e eu fico lá todo o tempo triste e eu ando triste. Daquele tempo eu tinha um esquecimento assim, que eu ficava assim, esquecendo das coisas, mas isso está piorando mais. Quando eu estou lá, eu vou no rio, onde eu ponho água para beber, eu vou nos meus pés de coisa que brotou, algum brotou, as minhas cajás. Meu pai, ele sonhou muito em voltar para lá. O sonho dele era terminar a vida dele lá e isso não foi possível. Então, assim, mais uma vez, a gente vê a justiça ferindo o direito dessas pessoas que são pobres, a maioria idosos e crianças, e assim, em momento algum, foi solicitado um estudo da situação desse povo lá. Em momento algum, a justiça fez o estudo desse povo lá. É uma situação especial, porque uma das características dessa comunidade é que ela é composta, sobretudo, por pessoas idosas, né? E esta situação, para além do processo, está sendo tratada com os órgãos de governo. Já se reivindicou, por exemplo, o acompanhamento psicossocial dessas famílias, tendo em vista que muitas delas ficaram com graves sequelas, né? Muitos adoeceram, né, física e psiquicamente, e eles necessitam de um tratamento especial, de um tratamento prioritário e diferenciado, né? Além dessa situação que se relaciona com adoecimento, né, existem outras formas de proteção do direito dos idosos, né, que também está lançado no processo. Né? Então, tudo isso tem sido discutido, é de conhecimento do próprio Tribunal de Justiça, por isso nós entendemos que essa decisão, se caso não seja revertida e caso cumprida, ela trará mais violência e violações dos direitos humanos dessas famílias. Com a nova liminar e a iminência de uma nova ação de despejo, os moradores já temem pelo futuro. Retornemos para lá, para hoje chegar, eu saí de lá, dobrar de sofrimento na minha vida. Eu acho que não é bom, é sofrimento demais. A questão psicológica, ela afeta muito. Então, de agosto de 2020 para cá, o Parkinson, a doença do meu pai, avançou assim de uma forma muito rápido. Foi muito rápido que essa doença avançou. Por quê? Porque ele estava inconformado, ele não conseguia, ele passou muitos dias sem conseguir comer, sem conseguir conversar, triste, chorando, porque tinha perdido o cantinho dele lá. Quando foi suspensa a liminar, que a gente pensou em levá-lo de volta, não tinha casa para ele voltar. Então, a gente começou uma batalha para conseguir construir a casa. E, infelizmente, a gente não conseguiu atender ao sonho dele, que era voltar para lá, porque na sexta passada ele faleceu. Os moradores esperam serem ouvidos pela Justiça para mostrar as provas de que moram na localidade há mais de 40 anos e assim voltem a ter o sossego de antes. Eu espero que nós encontremos a justiça, que recorra por nós, para deixar nós no mesmo lugar, bem sossegado, que nós encontremos nosso ganho.
de nós ter o ganho da nossa posse, o nosso direito de nós ficar lá quietinhos, sossegados, como nós era antes. Eu espero que ponham a mão na consciência e reflitam que a ação deles, de tão desumana, a devastação que provocou na vida daquelas pessoas. Há muitas informações no processo sobre o tempo de ocupação dessas famílias, há muitos documentos que atestam que essas famílias estão há mais de 4 décadas. Existem laudos confeccionados tanto pela Prefeitura de Balsas, quanto pelo próprio Estado do Maranhão, através da Secretaria de Direitos Humanos, relacionando, né, a existência digna dessas pessoas àquela terra, né, que eles ocupam. Além disso, como mencionei ainda há pouco, está em curso um procedimento no âmbito da Promotoria Agrária que investiga, né, a origem do título. Né, e isso é muito importante para o deslinde da questão. Né, e nós esperamos que, ao fim desse processo, as famílias que lá vivem há muito tempo possam permanecer onde estão e que possam ter seus direitos preservados e os danos que sofreram reparados. Cadê a bala de